Olá, pessoal, tudo bem? Primeiro quero agradecer o contato da Samara, né? Agradecer a vocês da Universidade Estadual da Paraíba pelo interesse, né? Pela vontade de saber um pouquinho mais, né? Sobre essa área, sobre odontologia para pacientes com necessidades especiais. Bom, meu nome é Bruna, eu faço parte do Instituto RI, né? Sou professora da Federal, também aqui no Rio de Janeiro. E vou estar falando um pouquinho para vocês, de acordo com o que a Samara pediu, né, sobre o nosso dia a dia, sobre como é que é esse atendimento, tá bem? Bom, então assim, desde a faculdade, né, a minha dupla de faculdade, o nome dela também é Bruna, não é pegadinha, é verdade. E na faculdade a Bruna sempre teve muito interesse por pacientes especiais, eu já tive mais interesse, né, é a área também que eu milito, que é estomatologia, patologia oral. E desde a faculdade, então, a gente teve a disciplina na faculdade, então isso foi um ponto importante para despertar o interesse. Depois que eu me formei, eu fui convidada a compor, né, a clínica da Associação Brasileira de Odontologia do Rio de Janeiro como estomatologista na clínica de pacientes especiais, e lá, né, eu ficava e as lesões não apareciam, e aí com isso eu comecei a atender os pacientes, né, ajuda um, ajuda o outro. Quando eu fui ver, eu já estava atendendo mais até do que eu esperava. E aí eu comecei a me envolver muito. Comecei a me apaixonar, né, porque realmente você se apaixona, são diversas situações, diversas condições, né, diferentes. E aí com isso eu busquei a especialização, fiz a especialização, né. Naquela época eu convidei, né, minha dupla de faculdade, a Bruna, que também tinha feito estomatologia comigo, nós fizemos estômato como primeira especialidade, para participar também da clínica de pacientes especiais. E aí, daí para frente, desde 2009, a gente trabalha, né, com esses pacientes e a gente ama muito o que a gente faz. Bom, o dia a dia é difícil, é difícil, a coluna sofre, mas é tão prazeroso, é tão gratificante que a gente até esquece as dores, né? As dores nas pernas, dores na coluna. Mas eu, como mercado de trabalho, eu conto para vocês assim que é um mercado muito amplo, né? A gente tem muitas possibilidades, desde o atendimento ambulatorial, domiciliar, anestesia geral. Então, é um mercado que nós ainda temos muitas oportunidades, porque somos poucos especialistas no Brasil. No último levantamento que eu fiz, ano passado, acho que eram 625. Então, somos muito poucos, né? Então, tem mercado ainda, e a população, de modo geral, né, está envelhecendo. No censo de 2010, tivemos um número de 45 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência. E deficiência, no censo, foi dito como deficiência mental, visual e auditiva, e deficiências físicas. Então, se a gente ainda for parar para pensar nos outros tipos de pacientes, né, que a gente não pode esquecer que pacientes especiais não são só esses pacientes, nós temos também os renais crônicos, né, os oncológicos, os hematológicos. Então, assim, a gente tem uma gama de pacientes, então tudo também vai depender da área que o especialista também vai começar a atuar, né? Então, assim, o mercado fica amplo, porque a gente tem muitas possibilidades. Como dificuldades no atendimento, eu acho que nós, na graduação, não somos formados para... Somos muito tecnicistas, né? Também sou professora de graduação, eu sei, também participo dessa formação tecnicista. E pacientes especiais, a gente tem que se reinventar o tempo inteiro, né? A gente tem que tentar descobrir uma melhor maneira de fazer com que aquele paciente entre, sente na cadeira, por exemplo, permita a consulta. Então, assim, eu posso fazer a melhor resina, mas se o paciente não sentar na minha cadeira, eu não vou conseguir fazer a resina, entende? Então, pacientes especiais, o antes é mais importante que o durante. E vocês também podem acreditar que o pós também é muito importante. Então, é aquela empatia, aquela relação que se cria depois que o paciente sai do consultório. Por quê? O paciente, não é só o paciente que é especial, a gente tem uma família especial, né? Uma família que está participando daquele tratamento, está envolvida. Então, o que acontece? Não adianta a gente também não criar um elo de ligação com a família. Alguns pacientes, a gente não consegue ter essa conversa direta. Eu tenho que conversar com o cuidador, com o responsável, né? Porque eles que vão fazer a higiene em casa e vão levar o paciente no consultório. Então, se a gente não tiver essa união, essa relação, não dá certo. E às vezes na faculdade a gente aprende muito assim, senta o paciente, olha o dente, resolve o problema, resolve a cárie e
toca, vem outro paciente. E paciente especiais não é assim. Tanto que a gente não consegue atender em 15, meia hora, né? 1 hora de consulta, tem pacientes às vezes que ficam 1 hora e meia. E cada um tem seu tempo, né? Às vezes o paciente vem, às vezes é 1 hora de conversa com a família, que tem seus anseios, tem suas ansiedades, né? Famílias que às vezes foram rejeitadas em diversos locais, não só na parte odontológica. Então a gente precisa ter essa visão mais humanista, mais acolhedora, né? Essa coisa de humanização do tratamento, realmente em pacientes especiais é o que faz a diferença. E para você se desprender, né? Ser livre para poder atuar e reinventar e fazer, você tem que amar. Então, assim, às vezes o aluno, professora, tem muito campo em pacientes especiais, você acha legal eu fazer? Olha, como campo, sim. Mas se você não amar realmente isso, tiver vontade de resolver, de se envolver, né? Se tem um paciente super comprometido, entender a doença, saber quando é que você vai poder atuar, se posicionar na equipe multidisciplinar, se você não tiver essa paixão, você vai desistir. Porque realmente dá muito, é muito custoso. Mas como eu disse para vocês no início, é um custoso prazeroso, mas porque eu amo o que eu faço. Então, independente da área que vocês forem escolher na odontologia, a primeira coisa é saber o que motiva vocês, o que leva vocês a acordarem cedo num domingo para fazer um atendimento, né? Então, vocês têm que pensar nisso tudo antes de quererem se envolver na área. Em relação aos outros profissionais envolvidos, assim, na clínica da ABO, a gente tinha um psicólogo e, nossa, muito importante, super importante essa parte da psicologia. Por quê? Como eu falei, você precisa atender aquele paciente, mas você também precisa dar atenção à família. E o psicólogo, ele vem, né, para somar, para realmente conduzir a família, conduzir, né, fazer o pós também bem feito. Então eu sinto que quando a psicologia atua junto, a gente consegue realmente dar um tratamento mais completo. E a gente precisa sim, né, no consultório. A gente trabalha também com pacientes, né, com transtornos mentais, pacientes, né, chamados antigamente psiquiátricos. São pacientes também que a psicologia vem, às vezes tem paciente com intenção suicida, às vezes é paciente usuário de substância química, pacientes com esquizofrenia. Então, a psicologia nos ajuda. Eles vão preparar esse paciente para que a gente possa atender. Então, assim, eu não sei se eu... E aí... Eu não sei se eu respondi o que era para responder. Se eu falei demais, eu não falei nada. Mas é isso, né? E vocês terem na graduação a disciplina de psicologia, com certeza também vai preparar cada um aí a receber melhor o paciente. Porque independente também, né, de ser paciente especial ou não, acredito que hoje, para a gente ter sucesso na odontologia, a gente precisa realmente olhar, né, a pessoa, o paciente como um todo. Não é só numa questão de saúde, mas é uma questão também de saúde mental. Que muitas vezes aquela pessoa ela vai para o seu consultório para conversar, para desabafar, e vai ser isso que vai gerar um elo de confiança. A gente tem que entender que quando gera esse elo de confiança, é muito mais fácil a gente ter um tratamento, né? Um tratamento de sucesso. Bom, então assim, para finalizar, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, e eu sempre falo para os meus alunos que odontologia ainda tem muito espaço, mas a gente precisa se reinventar e saber realmente se é isso aqui que a gente quer para a nossa vida, porque eu já tenho 11 anos de formada, então assim, acho que eu passo mais tempo no trabalho do que na minha própria casa, então eu tenho que amar o que eu faço. E eu acho que o amor que me traz o retorno que eu tenho, tá bom? Então, assim, agradeço muito e espero que eu tenha contribuído.